Olá, boa noite. Se você também está acima do peso, não saia daí. Considerada pela Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, um dos 10 principais problemas de saúde pública do mundo, a obesidade vem crescendo em ritmo alarmante. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, mais da metade da população adulta brasileira está acima do peso. Pesquisas indicam que o excesso de peso já atinge também 1 em cada 3 crianças. Só que diferente do que muita gente pensa, obesidade não é uma medida de balança que podemos aferir nas farmácias ou em casa, no banheiro. A medida é outra e o tratamento da doença também é outro. Tema do Fala Sério de hoje, que recebe o médico e biólogo Antônio Paciléu. Boa noite, doutor Antônio. Boa noite. Que bom ter você aqui na minha bancada. Prazer, é muito bacana. Antônio, remédio emagrece? Então a gente precisa primeiro definir o que é maléfico dentro da composição corporal, né? Então, dentro da composição corporal, que pesa é músculo, por isso que a balança não pode ser usada como referência. E a gordura que é maléfica é a gordura branca, porque ela não tem um gerador de energia. E essa gordura branca, ela está relacionada, não é estética, ela está relacionada com a maioria das doenças neurodegenerativas. É saúde, portanto. É saúde. 48%, só para te dar um dado da estatística americana, 48% do câncer de intestino está relacionado com a gordura branca. Câncer de intestino? Com intestino, câncer de mama. Então, as 4 doenças que mais matam hoje, que é câncer de mama, câncer de próstata, problemas cardiovasculares e câncer de pulmão, está relacionado com hábito de vida. E a gordura branca, que é essa gordura que é maléfica, ela é ela que você tem que combater. Então, e ela não pesa, ou seja, ela não consta nessa aferição de balança, com essa coisa de ficar todo dia se pesando, deixa eu ver se eu engordei, se eu emagreci, nada a ver. E o grande risco da medicação, que por vezes você pode usar, é você perder o peso em músculo. Então, se alguém fala assim, olha, eu perdi 10 quilos em uma semana, em um mês, provavelmente ela perdeu músculo e a gordura ficou. A hora que você para a medicação, a gordura volta tudo. Volta tudo e com 10 a 15% a mais. Então, por isso que o risco de você só tomar a medicação e não tomar medidas complementares, o remédio acaba ficando um fiel depositário. Na minha época de adolescência, se vendia muito nas farmácias e nós adolescentes queríamos todas, né, sermos magrinhas, etc. Anfetamina, a buleminha, a bulempax, tinha uma coisa AP. E hoje eu percebo, inclusive em conversa com algumas amigas de infância, de adolescência, que existe sequela de em algum momento terem feito uso desse moderador do apetite. Isso existe ainda hoje? Existe ainda hoje. A Anvisa está tentando proibir as anfetaminas. Anfetamina, exatamente. A maioria dos países no mundo é proibido já. Então esse é o risco de você usar, por exemplo, se você usa uma anfetamina, deixa de comer. E deixa de comer, né? Deixa de comer. Porque você não tem fome. Não tem fome. Acaba perdendo peso e músculo. E a gordura fica. A hora que você para de tomar anfetamina, o efeito colateral disso é uma bomba relógio, porque vai voltar tudo. Por isso que tinha o aquela efeito coisa sanfona. É o efeito sanfona. Mas o que é a gordura branca, Antônio? Então, a gordura branca é quando é um processo bioquímico dentro do organismo, quando você junta um glicerol, que geralmente vem num carboidrato, mais um éster, que vem da gordura saturada. Quando você soma esses dois, acaba montando essa gordura de depósito branca, que é diferente de gordura de ingesta. Gordura de ingesta tem a gordura de ingesta boa e a gordura ruim de ingesta. Tá. A boa é a saturada, a ruim é a saturada e a boa é a insaturada e a polissaturada. O azeite, por exemplo? É polissaturada, é uma gordura, é uma smart fat, é uma gordura inteligente. Enquanto que a gordura que tem na carne vermelha é uma gordura saturada. É uma gordura maléfica que desencadeia no organismo um processo inflamatório. A carne vermelha? A carne vermelha. 60% da carne vermelha é gordura. 65% para ser mais exato. Gordura maléfica? Gordura saturada, que é a maléfica. Você é vegetariano? Não vegetariano não. Eu prefiro o peixe, que tem a gordura poliinsaturada.
Então você tem que dar preferência ao peixe. O peixe tem uma ação anti-inflamatória, enquanto que a carne vermelha tem uma ação inflamatória. Isso é o Ai, que coisa boa! Essa informação é ótima. Carne vermelha tem a gordura maléfica. A gordura maléfica. Muito interessante. Enquanto que a outra não. E ela desencadeia E é isso, nós estamos comentando gordura de ingesta. Tá. A gordura de depósito são dois tipos. Você tem a gordura branca, que é essa gordura que é maléfica, porque ela não tem dentro dela um gerador de energia, né? Ela não produz energia, é um material amorfo, diabetogênico, cancerígeno, não serve para nada. E você tem a gordura marrom, que essa é uma gordura altamente benéfica. Essa gordura marrom, ela fica aqui na nuca e no peitoral. Hoje, com o advento, por exemplo, de testes como termografia, você consegue até localizar, se quantificar o quanto que você tem de gordura marrom, que deveria ser 15% do total de gordura corporal. Você está brincando? Não. E a gordura 15%, na gordura corporal. Doutor Antônio? E você encontra muita gordura marrom em pacientes em pessoas, indivíduos que comem muito peixe, praticam exercício físico e os que moram em países frios. Por exemplo, os esquimós são ricos nessa gordura porque ela é altamente termogênica, ela controla a temperatura do corpo. Então essas duas são gordura de depósito. Né? Tá. Quanto que no máximo na tua composição corporal uma mulher tem de gordura branca? Ela não pode passar de 25%. Mulher. E o homem 20%. Agora me conte uma coisa. Quando você tenta buscar essa informação a respeito da sua pessoa, você falou da termografia. Isso me dá a sinalização. Como é feito isso? Esse é um teste que se faz muito para você prevenir o câncer de mama, porque é uma câmera de infravermelho que mede o calor. Né? Então aí você consegue ter a medida do calor. Porque o que acontece? No músculo esquelético, você tem um gerador de energia que gera calor, que chama mitocôndria. Né? Tá. Quando você gera muito calor, gera muita energia, a câmera de infravermelho consegue identificar pelo calor. Então você tem uma coloração diferente. É como se fosse um mapa. Que legal. É um mapa. Mas hoje você tem aparelhos que se chama impedanciometria, que você consegue classificar. Impedanciometria. Tá. Um deles, né? Você tem também a densitometria com duplo raio-x, que dá para você auferir a sua composição corporal. Saber quantos por cento você tem de gordura branca, quantos por cento você tem de gordura marrom, qual que é a sua porcentagem de água, se a água está dentro do vaso, se está fora do vaso, tudo isso você consegue identificar nesse teste. Na verdade, é isso que eu deveria ter no acompanhamento da minha saúde. Ou seja, em vez de eu ir a uma balança me pesar para ver se eu estou gorda, se eu estou magra, eu tenho que ter... Nós temos de nos modernizar, né? Temos de disponibilizar uma balança que é essa diferenciada. Talvez ir no médico me diga o que você acha. É verdade, doutor Antônio. Mas é porque as pessoas, elas se frustram muito com atitudes equivocadas, quando se propõe ao emagrecimento. Então, acha que tem que ir à balança todos os dias na hora que acorda. Então, vai para o banheiro, pesa. Não. E não é essa a medida. Não. Se eu fizer uma analogia, 1 quilo de músculo é um pontinho, 1 quilo de gordura branca é 1 quilo de algodão. Então, ela tem volume, mas o peso é diferente, né? O que na gordura branca acontece é que ela retém água, aí interfere no peso. Então a gordura branca retém água, mas a água, ela está fora do lugar que ela deveria estar, está dentro da gordura. Então quando você perde a gordura branca, você perde essa água junto também. Aí ela interfere no peso. Porque dentro no seu organismo o que pesa menos é a gordura branca. Você pega o óleo e joga na água, ela boia. E por isso que a balança não pode ser referência. Então você precisa tomar cuidado. Então se você tomar remédio para não comer, você acaba perdendo a massa muscular. Claro. Que é onde você tem... O que é o envelhecimento? Envelhecer é a perda da massa muscular, perda da produção de energia, aumento da gordura branca. 40%. E aí nós estamos velhos. Nos liquidamos. Nos liquidamos. E a massa muscular, você consegue mantê-la sempre se você quiser, é só estimular. O músculo é uma célula especializada, ela não se divide, então ela precisa de estímulo. É só você estimular. Então o exercício físico é altamente benéfico por causa disso.
porque ele estimula a você manter a tua massa muscular e você aumenta o número de gerador de energia, que chama mitocôndria. Aí que está a chave da questão do emagrecimento, está no déficit de produção de energia. Energia, produção de energia, vitalidade. Isso. Antônio, nós estávamos falando da questão energia. Energia, na verdade, é tudo. Eu acho que a natureza humana, o planeta é energia. Como é que eu consigo me alimentar, ou seja, gerar energia a minha pessoa? Alimentação só ou tem alguma outra coisa que eu possa fazer? Então, o que ocorre? Você pega o alimento você tem 3 categorias básicas, que é o carboidrato, a gordura e a proteína. Esses 3 alimentos básicos, eles são oxidados dentro de uma organela, dentro da célula, que chama mitocôndria. E gera a energia vital, que chama ATP. Essa energia vital é usada para qualquer reação no seu organismo, você precisa dessa energia vital. Então você transforma um alimento numa energia biológica que chama ATP. Tá certo? A maior fonte de ATP é o carboidrato. Então, carboidrato engorda, Antônio. Não engorda. Ninguém come carboidrato quando quer emagrecer, doutor Antônio Paciléu. Isso também é um folclore. Infelizmente, isso faz parte do inconsciente coletivo. Você vai entender o que eu vou te explicar. Então, você imagina, você tem dentro da sua composição corporal 40% do seu peso em gordura branca, que não tem esse gerador de energia. Então, hoje, você tem um déficit de produção de energia. O que seu cérebro faz? Vamos acumular mais gordura porque eu tenho déficit de energia. Porque a gordura de depósito é o modo que o organismo tem de reservar energia. Seria um almoxerifado de energia. Aí ele faz essa estocagem de gordura. Tá? Então, o estoque é esse aí. Aí você tem 50... Na verdade, o estoque é equivocado, porque a gordura não me dá energia. É isso aí. Aí o que o cérebro faz? Ele inverte todos os seus hormônios que deveriam estancar a sua fome, e eles aumentam a sua fome e aumentam o depósito, porque você produz pouca energia. A partir do momento que você informa o seu cérebro com energia, você dá alimento para ele, ele vai deixar de estocar. Alimento, no caso, proteína. Por isso que tem a dieta de não comer carboidrato e só comer proteína e comer muita carne, muita coisa vermelha. Também não concordo. São folclores? São folclores. Faz parte do inconsciente coletivo. 90% das pessoas falam isso, mas bioquimicamente não tem explicação, porque não existe estoque de proteína. Se você comer proteína em excesso, além de você acidificar, que é ruim, deixar você muito ácido, você isso elimina... muda o humor, inclusive? Muda o humor, inclusive. Você elimina pela urina. Agora, qual a única forma de você estocar carboidrato bom? Quando eu falo carboidrato bom, são os carboidratos complexos, né? Os tubérculos, não os carboidratos rápidos, os refinados. Esses são maléficos. O que no meu dia a dia, no meu almoço... Por exemplo, a única forma de você estocar a energia do arroz integral é glicogênio para o músculo. Ele não vira gordura. Arroz integral. Isso. Ele não vira gordura, ele vira glicogênio. Esse é o carboidrato legal. Legal. Arroz e feijão? A gente tem que comer arroz e feijão? Ninguém mais come arroz e feijão? Não, mas por isso que está todo mundo gordo? Não, ao contrário. Por deixar de comer é que ficam gordos. Por quê? Porque você tem déficit de produção de energia. Quando você faz aquele teste, o PET scan, você usa a glicose como veículo para você marcar. E o cérebro é o quê? É o teu nivelamento, é o teu sensível. Se o cérebro estiver impregnado com contraste, significa que está tudo bem, porque impregnou de glicose. O cérebro não vive sem carboidrato. E ele domina o resto do corpo. Se faltar para ele, ele vai desviar para lá. Se você fizer uma dieta pobre em carboidrato complexo, pobre em carboidrato, o que o cérebro faz? Ele transforma tanto a gordura quanto a proteína em carboidrato, por uma via alternativa chamada gliceroidogênese. O ideal no meu almoço seria o quê? Eu ter o arroz integral, pode ser o arroz branco? Não. Não? Refinado não. Tem que ser o integral. Não tem valor biológico algum, teria que ser o integral. Arroz integral, arroz feijão? Arroz, feijão e legumes e salada seria uma refeição adequada. Não precisa de carne. Por que todo médico, quando vai nos receitar um regime de emagrecimento, diz o seguinte: filé de frango grelhado, nada de arroz, salada, legume... Não, pode colocar uma colherinha de arroz. Feijão? Nunca. Carne com
arroz, tudo errado. Essa combinação não seria correta, não. Engorda? Por N motivo. Por quê? Por quê? Engordar monta gordura branca. Isso. Porque no carboidrato, você fornece um álcool que chama glicerol. E esse glicerol se junta com a gordura saturada, faz uma reação de esterificação e monta a gordura branca. O glicerol sozinho não monta a gordura branca. E nem a gordura saturada. Por quê? Carne de frango, carne vermelha, carne de peixe. Se eu misturar, deu lixo? Você montou gordura branca, inevitavelmente. Isso nós estamos falando só na boa. Não, isso revoluciona o mundo das dietas, doutor Antônio Paciléu. Porque a cadeia alimentar mudou. Hoje a base é carboidrato. É carboidrato originosa, né? A proteína animal... Se eu comer um prato de arroz integral com feijão, com legume, posso fazer aquele prato farto, me fartar? Se fartar. E nada vai acontecer. A única forma de você estocar a energia do carboidrato que você comeu é glicogênio para o músculo. Não existe outra forma de estoque de carboidrato. Não vai montar gordura? Não, porque falta a gordura saturada. Agora, se eu colocar neste arroz maravilhoso, com feijão e meus legumes, eu colocar um filé de frango... Montou gordura. Antônio, assim. Que coisa interessante. E outra, tem N motivos para você fazer essa dissociação, né? O estômago, ele faz a hidrólise do alimento, para depois ele ser absorvido no enterócito, no intestino. Mas a hidrólise, a quebra do alimento é feita no estômago. Para você quebrar uma molécula de carboidrato, você tem que ter um pH mais alcalino. E para você quebrar uma molécula de proteína, você tem que ter um pH mais ácido. Quando você mistura os dois, o tempo de digestão vai para 13 horas. 13 horas, porque o organismo não sabe como fazer aquilo. Porque ele vai fazer o que primeiro? É misturado. E outra coisa... E nós somos criados com essa cultura da misturinha. Cadê a mistura? Arroz, feijão e cadê a mistura? Infelizmente, mas não seria o correto. Outra coisa que a gente tem... Quando você come uma proteína animal, para esvaziar o estômago demora 3 horas. Para chegar no intestino, 6. A proteína animal? Ela tem um tempo de vazamento muito gástrico, porque ela demora a digestão. Ela força o organismo, portanto. Então, você come uma proteína animal às 9 horas da noite, você não dormiu direito, o fígado não descansou, o intestino ele começa a deixar de funcionar, o ciclo que é mais ou menos 22h30, aí você come uma proteína animal às 9 horas da noite, até sair do estômago já são 11 horas. Até chegar no intestino. Então, a proteína animal não deveria ser, infelizmente, mas todo mundo fala ao contrário. As churrascarias ficam lotadas à noite. Eu sou franco para você. Se eu for uma churrascaria à noite, você pode me ligar que eu estou acordadinho, suando a camisa a noite inteira, porque a digestão é muito lenta. Coisa esses regimes, você tem o regime do tipo sanguíneo, você tem o regime só coma proteína. Muita carne. Não, eu tenho alguns amigos que fazem umas coisas assim absurdas, Antônio. Não, agora eu estou no regime do tipo sanguíneo. Não, agora eu estou no regime da proteína. Carboidrato, imagina, Salete, arroz integral, você tá louca, de jeito nenhum. Sim. Não, feijão, arroz com feijão, nunca. Então, as pessoas precisam entender nada a ver, quando você tem déficit de produção de energia, quando você tem alteração de composição com aumento da gordura branca, se você fornecer energia, o organismo vai deixar de armazenar. Ele armazena porque está faltando. A leitura do cérebro é essa. Ele é simples, né? Simples, falta energia. Então você pega a leptina, que é o hormônio que devia parar a fome, que é fabricado na gordura branca. Quanto mais gordura branca você tiver, mais esse hormônio de antifome você fabrica. Só que, como você tem déficit de produção de energia, o cérebro inverte a função desse hormônio e faz você aumentar a fome. O outro hormônio é a adiponectina, porque hoje a gente sabe que os hormônios eles podem ter várias expressões. Então a leptina, que é um hormônio saciatogênico, que não deixa você aumentar a fome, ele inverte a situação no gordo. Ele, em vez de ele brecar a fome, ele aumenta, porque a pessoa tem déficit de produção de energia. E o cérebro quer energia de volta.
Se não tiver ATP, que é essa energia biológica, o cérebro vai dar um jeito. Então ele começa a estocar. Então ele vai estocando, vai estocando, vai estocando, vai estocando. Porque a leitura que o cérebro está fazendo é essa. A hora que você fornece energia, né, que a melhor fonte seria o carboidrato. O carboidrato. Então complexo. Você é o cara do carboidrato. É o cara do carboidrato. Complexo. Carboidrato complexo. Não tem nada disso que engorda, não misture nunca carboidrato com proteína animal, proteína vegetal, sim, soja, ok, você pode misturar com arroz integral. O problema é a gordura saturada. É a gordura saturada junto com o carboidrato, esse que é o problema. Qual que é o alimento que tem a maior quantidade de gordura saturada? É a proteína animal. A carne, por exemplo. Né? E a carne vermelha, além de ter, se coloca muito hormônio hoje, e quando ela vai à cocção, ela produz uma amina heterocíclica que é cancerígena. Eu posso dar 2 exemplos para você. A chance de uma americana morrer de câncer de mama em um ano, em cada 100 mil habitantes, em um ano, 100 americanas vão morrer de câncer de mama. Se você pegar o Japão, em cada 100 mil japonesas, 0,1 vai morrer de câncer de mama. Que coisa interessante. É mais de 1000% de diferença. Aí você transfere a japonesa lá para os Estados Unidos. A segunda geração morre igual às americanas. Essa coisa de você se pesar na farmácia e achar que essa é a referência de saúde, bobagem, esquece. Na verdade, nós, brasileiros e no mundo, temos a cultura do equívoco quando tratamos de obesidade. A coisa das dietas mágicas. O legal agora é só comer proteína, carne, 10 horas da noite, vamos comer carne. Errado. Na verdade, você tem aqui para outra ponta, a ponta do carboidrato. O carboidrato é que é o elemento mágico da saúde, porque dá energia e não permite o acúmulo de gordura. Coisas muito interessantes que estamos aprendendo hoje com o médico e biólogo Antônio Paciléu. Antônio, a coisa do abdômen da referência da medida. O que acontece? Que na medida em que nós envelhecemos, esse é o depósito. Então, essa é uma medida indireta da gordura branca, porque a gordura branca deposita no abdômen, bumbum... Mas é durinho, se você pegar na barriga do Serginho, é tudo durinho ali. Não parece que é gordura. Mas é gordura branca. É gordura branca? Gordura branca, e provavelmente ele deve ter gordura no fígado, porque essa gordura de depósito, ela deposita em órgão também, que é uma epidemia. Hoje você vê a esteatose hepática, que é acúmulo de gordura no fígado, é uma epidemia, que pode levar a doença degenerativa no futuro. E tem uma relação gravíssima. E tem uma relação, essa relação que se faz abdômen e problema cardiovascular. Abdômen, isso aí é fato. Por causa da gordura branca. Porque a gordura branca não tem esse gerador de energia. É isso que nós estamos discutindo. Então, ATP. ATP. Isso, não gera energia. O carboidrato gera ATP, que é o grande elemento de liga. De liga. Um estoque de carboidrato, você elimina ele em 7 horas. O glicogênio no músculo. Ele é estocado em glicogênio no músculo. Estoque de proteína não existe, você elimina pela urina. Então, quando você come excesso de proteína, você elimina na urina. Para você estocar em gordura branca, você precisa do glicerol mais a gordura saturada. Aí você estoca em gordura. Tá? Então, não adianta também essa coisa de que você precisa fazer exercício físico, abdominais. Não, se você não mudar a alimentação, você vai ficar fazendo abdominal até morrer. Não. É porque você acaba perdendo coisa que não deveria. Se você faz exercício sem... Porque, na realidade, você faz um ser novo a cada 6 meses. Se eu chegar na sua clínica, tá? No seu consultório, aí você vai fazer uma depuração da minha pessoa, você vai medir exatamente tudo, inclusive os metais. Inclusive os metais. A gente usa um teste chamado porfirinas, porque como é que é? Se a contaminação do metal, eu preciso saber se faz mal para você, porque também você é um ser único. A mesma quantidade de metal, para mim, pode ser maléfica ou benéfica, para você pode ser benéfica. Então, a gente precisa saber se faz mal para o seu metabolismo. Então, hoje você tem um teste chamado porfirina, onde você consegue saber qual metal e se esse metal te faz mal. E o que você vai fazer se eu tiver com um metal ruim? Aí você tem modos de eliminá-lo. Né? Você pode usar quelantes, você pode usar o coentro, é um quelante, por exemplo. O coentro? O coentro é um quelante, é aquela metal. Então, você tem várias técnicas para isso. Isso é muito importante porque tanto o câncer de mama quanto o câncer de próstata, eles têm uma relação direta com esses processos de estrogenização.
A gordura branca também estrogeniza. Então você pega o homem que ele tem muita gordura branca, você vê que ele tem mamilo, ele tem um pouquinho de ginecomastia. Então ele está sofrendo um processo de estrogenização. Porque a gordura branca muda a expressão de um gene chamado aromatase e transforma a testosterona em hormônio feminino. A mesma coisa para a mulher. Então isso aí... E essa coisa, Antônio, você está falando dos hormônios e me veio a questão do envelhecimento. É inevitável que na medida em que nós envelhecemos, nós ganhamos peso exatamente por essa questão hormonal? A mulher na menopausa vai engordar? Fica calma, isso é inevitável? Não. Você tem um problema do hormônio, tá? Que pode dificultar, mas tudo depende da informação que você coloca no seu organismo. É ação e reação. A gente veio com um programa. Se você pegar um homem de 50 anos, 70 anos, 75 anos, se ele fizer musculação, tiver uma alimentação, fizer exercício, tiver um hábito de vida adequado, ele mantém a massa muscular dele do jeito que é, dentro do padrão de normalidade. Mulher tem que fazer reposição hormonal na menopausa? Esse assunto é um assunto muito polêmico. Então, para você pensar em repor o hormônio, você tem que saber o grau de estrogenização dela, não só dosar aqui. E hoje você tem alguns testes que você faz, porque o que acontece? Você é um ser único, não tem outro igual. Então hoje as coisas tendem a ficar individualizadas. No futuro próximo, os remédios vão ser, a gente chama de moléculas quirais, vão ser moléculas espelho seu. O remédio eles serão manipulados. Isso, ou mesmo na indústria farmacêutica, mas vão ser específico para você. Isso a gente chama de quiral. Isso chama de quiral. Isso acho que é o futuro. Aqueles filmes onde você pega as suas cápsulas, não tinha os filmes assim? Tem. Eu acho que o futuro vai caminhar por esse lado. Por exemplo, então você pega uma mulher, ela fabrica assim o hormônio feminino, o estrógeno. Tá. Aí esse estrógeno é metabolizado no fígado. Tá. Tem pessoas que metabolizam esse hormônio feminino num metabólico que é bonzinho, que é o 2-OH. E tem gente que metaboliza num outro, que chama 2-OH e o 4-OH, que são altamente maléficos, que têm relação direta entre eles e o câncer de mama. Então você estaria correndo o risco no caso de você receitar a reposição hormonal para todas as mulheres. É isso mesmo. Aí para essa mulher que metaboliza no 4 e no 16, é altamente contraindicado você fazer qualquer tipo de reposição hormonal estrogênica. Além do que, se ela tiver aumento de gordura branca, também, porque ela vai... Por quê? Porque a pessoa que tem muita gordura branca, a quantidade de hormônio na mama é muito maior do que uma pessoa que tem uma composição corporal adequada. Além do que, a gordura branca transforma os hormônios extra-ovarianos em estrógeno. Os hormônios adrenais. Antônio Passi. Então não é assim, não é assim, todo mundo pode tomar hormônio, não é assim, tem que ser individualizado ao extremo. E hoje... Na verdade, você revoluciona todos os conceitos, pelo menos tudo que eu tinha, entendeu? Como resolvido, não é? Não é nada disso. Não, precisa tomar muito cuidado. A contaminação com metal também teria que ser... a gente chama de disruptores hormonais. Então você repor hormônio em uma pessoa com sobrepeso e em gordura branca é risco. É risco. Porque o que como eu estou te explicando, o que tem aqui no sangue não é o que tem no tecido-alvo. Fígado, mama, não é. E você tem alguns marcadores clínicos disso. Então você pega uma mamografia, uma mama muito densa, é um sinal de estrogenização. Ah, é? Uhum. E você tem agora esse teste aqui também, a termografia. Termografia você consegue também ter... Com a termografia hoje, você consegue ter uma classificação. Por exemplo, você pega uma termografia de grau 3. É uma classificação deles. Você não tem clinicamente, você não tem nada. A mamografia não aparece nada, você não tem nada. Mas todas as pessoas com TH3, depois de 5 anos, vão ter a mamografia positiva. Olha o que você pode ajudar essas pessoas em formas de prevenção, não deixar chegar a aparecer na mamografia. Porque um câncer de mama, de crescimento normal, porque tem uns que são muito rápidos, que o comedogênico é altamente rápido, 6 meses ele cresce, ele demora 8 anos para chegar em 1 centímetro.
Quando você acha, a doença começou há 8 anos atrás. Mamografia é diagnóstico precoce, não é prevenção. Prevenção é outra coisa. Prevenção é você eliminar a gordura branca, é você eliminar os disruptores hormonais, é você ter uma prática de exercício físico. Doutor Antônio Paciléu, eu gostaria que você desse agora uma forma mais humana, Antônio, de eu entender esse meu dia a dia na alimentação. Ok, estamos combinados, temos de praticar exercício físico, tá? Ponto pacífico. Gostaria que você falasse do leite, das frutas, do trigo. Como é que eu posso viver bem comendo arroz, comendo feijão e não engordar? Vamos lá. Café da manhã, acordei. Como é que é? Acordei, frutei. Frutei. Isso. Aí, de preferência, ingerir uma proteína de absorção rápida. Que é o quê? Soro do leite. Soro do leite. Soro do leite. Isso a gente encontra em alguns importados. Aí também leite para criança. Né? O leite alfarré para criança de 6 meses é soro do leite. Tá. NH é soro do leite. Tá. O soro do leite, qual que é a vantagem dele? Leite não. Então o leite é um pouquinho complicado por 2 motivos. Primeiro, da lactose. E segundo, que a proteína do leite, 85% da proteína do leite é a caseína. E a caseína, ela pesa muito, tem um peso molecular muito grande. E ela não consegue, ela atrapalha um pouquinho a barreira intestinal. Tira o leite, gente. Leite. Vamos tirar o leite. De vaca, né? Leite de vaca. Leite de soja, ok. Ok. Então, se eu tomar um cafezinho e quiser colocar um leitinho, põe ali um pouquinho de leite de soja. Ou leite sem caseína, que seria leite de arroz. Leite de arroz. Beleza. Aí, frutei, tomo um café, posso comer um pão? Um pão integral. Posso comer? Com trigo? Então, o trigo, a proteína do trigo é o glúten. Tá? E a proteína também ela tem um peso molecular muito alto. Se você for classificar os quatro maiores alergenos alimentares, o primeiro é o leite, é a caseína, o segundo é o trigo, o terceiro é a soja e o quarto é o amendoim. Então aquele pãozinho francês, esquece, além de ele engordar, ele não te traz saúde. O pãozinho francês, quando a gente fala do leite, é que o leite, ele também é usado como, o leite e o ovo é usado como liga. Então no pão francês tem leite. Então você acaba tendo um excesso de ingesta de proteína, porque as proteínas animais também são usadas como liga. Entendi. Então você não está nem sabendo que está comendo proteína animal, mas está. Né? Então tira a manteiga. Tiraria a manteiga, ou colocaria um pão integral com azeite. Com azeite? O azeite pode? Mas o azeite? O azeite é aquela smart fat, aquela gordura inteligente. Né? Tá. Uma gordura Um pãozinho preto, integral, um azeite, tá? De preferência sem glúten. O problema dos integrais e não integrais é o processamento. Né? Então, quando você processa o alimento, ele deixa de ser integral, ele perde o valor biológico dele. Pão de queijo? Pode. Pão de queijo? Não pode, por causa do queijo. Não comeria, não. Teria que ser eventual. Não, ok. Nós estamos falando do ótimo, né? Beleza. Eu vou partir do ótimo. Muito bem. Isso aí eu acordei às 8 e tal. Essa coisa de que você tem que comer a cada 3 horas, a cada 4 horas, a cada 2 horas. Bobagem. Tem que fazer isso? Tem que fazer. Por quê? Você de quanto em quanto tempo? Acho que 3 horas tá bom, 4 horas. Comer o quê? Então, nos intervalos você pode usar uma fruta. Posso comer a fruta? Já não estou de vazio. Não, tá. Não, você comeu de manhã, às 8 horas. Aí você vai comer a fruta às 10. Você não comeu proteína animal, beleza. O almoço, a gente toma o suco junto com o almoço. Bobagem, tem que tomar o suco antes. O suco de fruta também não é muito adequado. No almoço? Não. Vamos pro almoço. Antônio, o que é que eu faço? Carne não, arroz, feijão? Não, carne não. Não, eu comeria uma vez por semana a carne vermelha, de preferência com pouca gordura. Qual a carne? A filé mignon tem menos gordura. Tá. O avestruz tem quase nada de gordura. Avestruz é legal, tá. Cordeiro. Tá. Procuraria o resto ser mais peixe. Peixe, principalmente de água fria. Né? Bacalhau. E posso comer o arroz integral, arroz e feijão? Sim. Sem o peixe. Sem o peixe. Isso. Aí arroz integral, feijão, aí eu não ponho... Não poria. Nem uma vez por semana? Não, porque é incompatível. Não mistura. A digestão fica outra. Se eu vou comer carne, eu vou comer carne. Isso, você pode comer carne
o com peixe salada, legume. Com alimentos que têm a carga glicêmica baixa. Por exemplo, um alface tem 2 gramas só de amido, o arroz tem 60 gramas de amido. Então você pode colocar legumes, salada e a proteína animal. A digestão é rapidinho, é só fazer o teste em casa. Pega, vai comer uma feijoada, come feijão, arroz, a bisteca, a linguiça e vê como você se sente. Aí você vai lá na feijoada, aí come o arroz, o feijão e a couve, aí você me fala como é que você se sente. Ou se não, que todo mundo tira, isso faz parte do inconsciente coletivo, todo mundo tira o carboidrato à noite. Eu vou pedir para experimentar, coloca um arroz integral com legumes e me fala a qualidade do teu sono. Se você não dorme melhor, não acorda melhor. Desafio está feito, hein, senhores? Desafio feito. Vamos lá. Fala sério, @cnt.com.br. A diferença é outra. Você fica uma outra pessoa em termos de sono. E eu posso comer à noite, Antônio? É para comer à noite. À noite, porque o que acontece? O organismo, ele perde, ganha. Perde e ganha. Quando ganha, chama anabolismo. Quando perde, catabolismo. À noite é o maior período de perda. Porque você fica um tempão sem... Eu vou parar de sofrer, eu vou poder sair da CNT e comer. E comer? Comer. Jura? Comer o que nós vou comer o meu arroz integral. Isso, com legumes, feijão, sem problema algum. Legumes. Sem problema algum. Sem problema algum. O que falam, o que eu não concordo, é que quando você come um carboidrato à noite, ele inibiria o hormônio de crescimento. Né? E o hormônio que é o GHB. Só que o GH, o pico do GH é 3 horas da manhã. Né? Ok. E quando você come o carboidrato... 10 horas da noite. 10 horas da noite. Se em 1 hora quem bloqueia o hormônio de crescimento é a insulina. Se em 1 hora a insulina não estiver normal, você é diabético. Então, se você comeu às 10 às 11, ela já é normal. Hormônio de crescimento emagrece, Antônio? Se você tiver insuficiência, se você estiver na somatopausa, né, que é a déficit de hormônio de crescimento... No meu caso, eu não tenho mais hormônio de crescimento, na minha idade, porque concorda? Não? Isso também eu discordo de você, porque você tem modos de você estimular o seu organismo a fabricar hormônio de crescimento. Exercício físico, sono adequado. Isso eu faço. Se você fizer exercício, você aumenta o seu GH. Agora, se você tiver insuficiência do hormônio de crescimento, aí você aumenta a gordura abdominal, aí você perde massa muscular, aí você perde força de contração cardíaca. Inclusive, hoje se preconiza até a reposição de hormônio de crescimento para quem tem insuficiência no músculo cardíaco. Porque ele aumenta o batimento cardíaco, repõe massa óssea. Mas precisa ir no médico, precisa dosar para ver se você precisa. Né? Aquela história, hoje em dia é tudo individual. Não existe... É muito legal isso, no sentido de dar um soco, né? naquela conceituação que, na verdade, você desenvolve ao longo da sua vida e que é equivocada. Quer dizer, nós temos de dar início a uma verdadeira revolução. Não, porque hoje em dia as coisas evoluem muito rápido. Então, hoje, se você for pegar a pirâmide nutricional, ela mudou totalmente. Hoje a base é carboidrato e oleaginosa. Né? E parar de achar que porque, de repente, eu comecei a malhar e a balança está me acusando com peso maior, eu engordei. Não. Se aumentou o músculo, aumentou o peso. Claro, é legal. É legal. É óbvio. Doutor Antônio Paciléu, infelizmente eu ficaria aqui fazendo pergunta para você assim mais ou menos a noite inteira, né? Mas o nosso tempo terminou. Obrigada pela presença, muito legal. Antônio, para as pessoas poderem conversar com você, procurar, que você tem um e-mail, alguma coisa que você pudesse nos oferecer? O meu site é www. Anota aí. Eu vou soletrar. LTHY.com.br. Obrigada, querido. Obrigada a você pela participação, pela atenção, pela companhia. Nós voltamos na próxima segunda com mais um Fala Sério.